Paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra hoje que se encontra lá no Salmo 125, o versículo 1 e o versículo 5, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E o versículo 5 está escrito assim: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu separei alguns versículos aqui para falar sobre a fé que Deus quer que a gente tenha, que a gente venha perseverar na fé, né? E não venha ser aquelas pessoas que duvidam, que uma hora creem em Deus, outra hora não tem certeza da existência de Deus, ou se Deus vai ajudar, ou se Deus vai ouvir as nossas orações, né? O primeiro versículo que eu peguei aqui, irmão, se encontra em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, o que é isso aqui, irmãos? Que a gente tem que esperar na graça de Deus, na palavra de Deus. Começar a confiar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E não viver como a gente vivia antes, quando a gente não conhecia. Viver em dúvida, viver em incredulidade. Viver na vida em que a gente não tinha o conhecimento da existência de Deus, que Deus estava vendo, que Deus estava observando os nossos atos e que a gente ia ser julgado por eles, né? Então que a gente não tenha mais que viver, tem que viver uma nova vida com Cristo, firme na fé. O segundo versículo, irmãos, se encontra lá em Apocalipse 3:11. Está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que pode tomar a coroa da salvação da gente, irmãos? O inimigo, a dúvida, a desobediência, o pecado, o desistir da presença de Deus. Esse pode tomar a nossa coroa, né? O outro versículo que eu gostaria de citar aqui é o Salmo 3, versículo 6. Está escrito assim: não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. A pessoa que crê em Deus tem aquela fé de Davi, aquela fé de Gideão. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. É aquela pessoa que é intrépida, que é uma pessoa firme na fé. Aquela pessoa que aconteça o que acontecer, aquela pessoa, eu estou com Deus. E Deus está comigo. Mas é que a gente tem que preferir sempre obedecer a palavra de Deus. Então, se os outros estão fazendo qualquer coisa na nossa frente, a gente tem que evitar praticar os mesmos atos. Se a pessoa faz porque não crê, a pessoa faz tal coisa, ouve tal coisa, vive uma vida do jeito que quer, porque não crê em Deus. Mas quando a gente crê, a gente tem que viver uma vida na presença de Deus. E em primeiro lugar, sempre, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar a gente tem que dar prioridade. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro de tudo, a gente não abandona ninguém. A gente não como é que eu vou dizer assim? A gente não rejeita ninguém. Porém, a gente rejeita o pecado. A gente não rejeita as pessoas, a gente rejeita o pecado. É assim que o cristão tem que viver, né? Os outros versículos, irmãos, alguns versículos, para não ficar muito extenso, eu peguei ali Hebreus 13:9, né? Está escrito assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. A gente não se desviar da presença de Deus, irmãos. Não sair fora por algum conceito duvidoso, alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, né? Tem coisas aí que a gente sabe que tem pessoas que falam algumas coisas da palavra, mas a gente sabe, irmãos, que a parte do Ocidente, os países que entraram, a nossa fé, o Brasil e todos os outros países fora Israel, entraram na salvação, entraram
como povo santo, enxertado, adotado por Deus, a partir do sacrifício de Cristo. Somente a partir do sacrifício de Cristo. Antes, a gente não era considerado. A gente era considerado povo gentil, povo que não era eleito, povo que não era o santo, escolhido por Deus, que nem Israel foi. Então, a partir do sacrifício de Cristo é que nós entramos. Nós entramos para receber a salvação, né? Entramos como povo já, povo santificado, povo purificado. Todo aquele que cresce em Jesus Cristo, nós seríamos salvos. Antes, não. Então, tem gente que às vezes quer que nem naquela época mesmo, lá dos Atos dos Apóstolos, eles já queriam, não, mas tem que obedecer a lei lá de Moisés, a gente tem que fazer tal coisa extra, a graça de Cristo, fora a fé no Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo, a gente tem que fazer alguma coisa além. Não, irmãos, a gente não pode sair disso, a gente não pode tirar o fundamento de Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento, Jesus Cristo é a nossa pedra angular, é a pedra, é a nossa rocha, é a firmeza que a gente tem que ter na nossa fé. Não existe outro fundamento, outro ritual, outro atalho. Jesus Cristo é a nossa salvação, né? Amém, irmãos? Então, tem ali a parte aqui que é importante também, é Oséias 10, 2, né? Esse versículo, ele tá aqui, ele também é algo assim que fala sobre isso. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Então, olha aqui, ó. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Então, olha só, a gravidade da gente viver incrédulo, a gente ter dúvida no coração, não é na palavra, Deus não falou na palavra. Eu posso dizer aqui, eu creio em Deus, eu sou serva de Deus, eu tô aqui falando da palavra de Deus, então eu sou serva de Deus. Porém, Deus conhece meu coração. Deus conhece se eu sou serva de Deus mesmo, e Deus, ele vai pelo coração. Ali, ó, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Se a gente tiver dúvida no coração, Deus conhece a dúvida. E aí Deus ali, ó, serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Então a gente não pode ter dúvida no coração, a gente tem que ter firmeza na fé em Deus, né? Outro versículo, Lucas 9:62. Está escrito assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que seria isso, irmãos? A gente começa a obra. A gente começa a ir para a igreja, a gente começa a se santificar, a gente começa a se limpar a nossa vida, abandonar o pecado. Aí de repente vem aquele pensamento: mas por que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que viver o que eu fazia antes, fazer o que eu fazia antes, andar do jeito que eu vivia antes. O que eu estou ganhando? A pessoa já começa a duvidar, né, da presença de Deus, duvidar da palavra, das promessas de Deus para nossa vida. Até porque, irmãos, Deus ele concede bênçãos tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Se a gente saber pedir, se a gente não duvidar, se a gente crê em Deus, Deus ele concede sim livramento, salvação, cura, bênçãos nessa vida aqui. Mas a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber obedecer, né? Se a gente viver de acordo com a palavra, se a gente estiver sempre assim equilibrado conforme a palavra de Deus, Deus ele nos dá se a gente souber pedir, se a gente não duvidar. Mas tem gente que simplesmente não sabe pedir, não se interessa, às vezes não obedece e às vezes murmura. Na primeira provinha da fé que a pessoa tem, às vezes a pessoa está sendo provada, a pessoa já murmura e já desiste da presença de Deus. Aí não tem como, né? Aí olha o que Jesus Cristo disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a pessoa desiste da presença de Deus, mas vai para onde depois? A pessoa desiste por causa de uma prova na fé, mas e depois? Vai parar onde? Vai ser julgado por isso. E aí? Não é apto para o reino de Deus, então é apto para onde? Então, entende, irmãos? A gente tem que pensar bem no que é que vai acontecer, no que é que a gente está fazendo.
Antes de desistir da presença de Deus, antes de desistir da obra, antes de desistir da palavra de Deus, o que é que vai nos restar depois? E o último versículo que tem aqui é o 1 Samuel 17, 24. Está escrito assim, glória a Deus. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Quando os israelitas viram Golias, todos fugiram cheios de medo. Quem é que acreditou que podia? Quem é que teve fé em Deus? Quem é que teve uma grande perseverança na fé? Acreditou que podia, porque Deus ia estar com ele? Davi. Então a gente tem que ter essa fé de Davi, irmãos. A gente tem que ter essa fé de defender o nome do Senhor acima de todas as coisas, né? Acima de toda afronta, acima de todo de tudo que aparecer na nossa frente. Pode ser um Golias, pode ser um problema, pode ser qualquer situação. A gente tem que ter fé de dizer, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer essa prova, eu vou vencer essa situação, eu vou perseverar e Deus vai estar comigo. E a pessoa vence, acontece um milagre, aparece qualquer coisa, a pessoa consegue até cura, consegue bênçãos, né? Por causa da fé em Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus esclareça mais, que Deus abra mais o coração dos irmãos, o entendimento, né? E a paz do Senhor Jesus.